Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP. Olá, seja bem-vindo a mais um Serviço Público. Hoje temos connosco a psicóloga Carolina Miranda, ela que nos vai falar quando é que devemos procurar um psicólogo. Mas antes disso, olá. Olá, bom dia. Bem-vinda. Quando é que devemos então procurar um psicólogo? Então, inicialmente, antes de começarmos a falar do tema em si, é preciso desmistificar o conceito da procura de ajuda. Ou seja, nós ouvimos muito apenas quando é que é preciso e quando é que é urgente. E esta afirmação apoia-se ainda num padrão, que é um padrão cultural de que forte é quem resolve os seus problemas sozinhos, que tantas vezes também ouvimos. A grande questão que se coloca é porque é que estes preconceitos têm resistido, não é verdade? E se formos a ver bem, está apoiado por outras duas afirmações, como os psicólogos são só para os fracos ou os psicólogos são apenas para os maluquinhos e eu não sou maluquinho. Sim, porque ainda hoje em dia conseguimos ouvir este tipo de frases, de afirmações, ou seja, ainda continua aqui um bocadinho enraizado na sociedade. E tem ajudado, portanto, a sustentar a ideia de que a ajuda psicológica ou outro tipo de ajuda na área da saúde mental só deveria ser procurada como último recurso, o que isto não é o ideal de todo. Contudo, e na verdade, a psicologia, mais do que tratar a doença, procura promover junto de cada um, individualmente e consequentemente na sociedade, processos de crescimento pessoal. Ou seja, não devemos procurar um psicólogo apenas quando há a identificação de um problema em si. Então qualquer pessoa deve procurar um psicólogo? Exatamente. A ajuda de um psicólogo é fundamental, quanto mais não seja como forma de autoconhecimento. E isso sim, seria o mundo ideal, pois ajudaria a prevenir várias doenças do foro psicológico e ajudaria a munir as pessoas com ferramentas necessárias para lidar com as adversidades vindouras. Então, quando se fala em doença, quais serão os sinais que indicam a necessidade de suporte emocional e mental? Pois bem, é então crucial reconhecer os sinais que indicam a necessidade de suporte. E estes sinais são sinais que só são visíveis quando só se recorre à ajuda mesmo em último recurso. Muitos desses sinais passam por mudanças de humor, dificuldades nos relacionamentos, sentimentos persistentes de tristeza, ansiedade, o famoso burnout que hoje ouvimos falar, o isolamento, dificuldade em expressar-se e até comunicar e, muitas das vezes, reações físicas, como falta de apetite, que por vezes também pode levar ao vómito, ou dores de cabeça persistentes, que muitas das vezes acabam por não se saber a verdadeira razão para tal. Consequentemente, faz com que as pessoas se sintam confusas, pois não sabem o que se está a passar com elas e acreditam que um psicólogo, no fundo, também não irá conseguir entender. Daí, muitas das vezes, adiar a procura de ajuda. Contudo, grande parte destes sintomas físicos estão ligados a questões do foro psicológico, que mesmo só com a ajuda de um profissional é que conseguem entender o verdadeiro motivo e o verdadeiro porquê daquilo que está a sentir. Não tem a ver com o facto da pessoa não se conseguir expressar, mas sim com o facto de precisar de ajuda para identificar a questão, a origem do problema, para depois se poder resolver. Existem ainda eventos de vida desafiadores, que muitas das vezes a pessoa também não está preparada para lidar com estes desafios sozinhos, como é o caso de um divórcio, a perda de um emprego, traumas e até lutos de algum ente querido. Ora, e se a pessoa não se identificar com a abordagem do psicólogo? Isso acaba por acontecer quase inevitavelmente algumas vezes, não é? E para que isso não aconteça, a pessoa pode obter algum tipo de feedback, quer seja por uma pessoa conhecida, pela leitura de testemunhos na internet, no site, na página, caso a clínica ou o instituto tenha.
e deve também procurar saber se o psicólogo tem especialidade na área, na vertente que procura ajuda, pois nem todos os psicólogos trabalham a mesma coisa. Devemos ainda referir que, por vezes, o psicólogo que nós acabamos por selecionar pode ser especialista, sim, na problemática que procura ajuda, mas que por questões de empatia não se identifica com o mesmo. E está tudo bem com isso na mesma, não é? Porque nós, na nossa vida diária, também não nos identificamos com toda a gente que nos rodeia. O que importa é não desistir e acreditar que com o próximo vai correr melhor, porque nós não podemos limitar a nossa procura de ajuda só porque tivemos uma má experiência, ou, neste caso, não houve identificação, com o psicólogo em específico. E se for uma criança? Se for uma criança, funciona exatamente da mesma maneira. Mas neste caso, claramente devem ser os pais a procurar algum tipo de feedback e a escolher o técnico específico na problemática. É esperado que haja de algum modo uma boa relação terapêutica para que se possa atingir os resultados. Por fim, alerto para não deixar crescer um mito. Aproveite então para ser feliz e invista na sua saúde mental. Procure ajuda antes de ser preciso. Muito bem, muito obrigada, Carolina Miranda, ela que é psicóloga, portanto esteja atento aos sintomas e procure ajuda. Obrigada. Serviço Público. Todos os dias os conselhos dos especialistas nas mais diversas áreas. Biologia, nutrição, direito, medicina familiar, formação profissional, saúde estética, psicologia, contabilidade, coaching pessoal e profissional. Serviço Público, às 10h15 e 17h15 no RCP.